Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Esse vídeo vai ser um dos vídeos mais difíceis que eu vou falar aqui. E eu nem sei se eu vou conseguir terminar esse vídeo, talvez eu precise da ajuda de vocês para terminar esse vídeo. Porque o assunto que eu vou falar aqui é uma coisa que eu vivi e eu senti Deus falando comigo para falar com vocês a respeito disso. Porque infelizmente é uma coisa que tem acontecido com muita mais repercussão hoje em dia. Tem se falado bastante a respeito disso. Mas eu não sei, gente, eu tenho procurado um contexto, tenho procurado uma mensagem pra deixar a respeito disso que eu vou falar com vocês hoje, mas tá difícil. Tá sendo difícil pra mim encontrar essa resposta. Então eu vou compartilhar aqui com vocês a minha história. E aí, ao decorrer do vídeo, seja o que Deus quiser. Mas vamos lá. Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Carol, tenho 26 anos e eu sou cristã fazem 10 anos. E eu vou começar essa história contando quando eu fazia faculdade. Me formei em administração faz um tempo. E lá na minha faculdade eu tinha um amigo que ele também era cristão, de família cristã. E quando eu conheci esse amigo, eu queria ser amigo dele, porque ele era uma pessoa inteligente, sempre participava das aulas. E eu sabia que ele era cristão e era um menino de muita influência dentro da faculdade. E eu queria, fazer amizade, porque eu gosto de conhecer as pessoas. Eu gosto de conhecer pessoas que são mais inteligentes que eu, pra que elas agreguem de alguma forma valor sobre minha vida. Então eu fiz amizade com esse menino e nós nos aproximamos. Naquela época eu tinha acabado de terminar um relacionamento de 2 anos e meio. E nós começamos a conversar, tudo. O tempo passou, nós nos afastamos porque nós não éramos da mesma sala. Nós tínhamos algumas matérias em comum, mas nós não éramos do mesmo ano da faculdade. Aconteceu que na época ele passou por um período difícil com relação à igreja, de esfriamento espiritual. Eu ajudei ele. Enviei vídeos, conversamos, tudo na maior tranquilidade, conhecemos meus pais, veio em casa. Realmente rolou uma amizade muito de Deus ali, conheci a igreja dele, fui visitar e tá tudo certo. Porém, nós nos afastamos porque as nossas matérias já não tinha mais matéria que nós fazemos juntos e tal, e continuamos a vida, Aconteceu com o desenrolar dessa amizade, ele acabou confundindo os sentimentos dele em relação a mim e eu me aproveitei do momento que eu estava carente e acabei me deixando levar pela minha carência e infelizmente rolou um beijo entre a gente. E aí ele ficou assim, nossa, vai acontecer alguma coisa. E no dia seguinte eu chorei muito, me arrependi, pedi desculpa pra ele, eu falei, olha, fulano, me desculpa pelo que aconteceu, eu estava num momento de fraqueza, eu estava num momento de carência, eu não gosto de você, como você deve estar pensando, em relação de sentimento, de amor, de carinho, não tenho esse carinho por você, nossa relação mesmo é só de amizade, eu peço desculpa, tudo, falei. E ele ficou bravo e saiu. Ficou bravo e saiu, então nós nunca mais tivemos contato. E eu também não quis mais procurar nem nada. Aí o tempo passou, a raiva passou do lado dele. E às vezes a gente se via assim na faculdade, era um oi e tal, e só. Aí depois de um bom tempo, acho que depois de um ano, uma coisa assim mais ou menos, teve uma palestra, aconteceu uma palestra lá na faculdade. E eu lembro exatamente da roupa que eu estava, lembro do ambiente, lembro das pessoas que estavam lá, lembro de tudo. E como ele era muito engajado, ele foi chamado para abrir essa palestra, Só que antes dessa palestra acontecer, eu tinha chegado mais cedo, ele também chegou mais cedo. Ele sentou do meu lado, eu falei, tudo bem? Aí ele falou, tudo bem. E você? Eu falei, tá tudo bem. Aí eu olhei, eu percebi que ele tava com a expressão assim muito de tristeza, E eu falei assim, tá, tudo bem mesmo? Aí ele falou assim, não tá tudo bem, a gente pode conversar? Eu falei assim, a gente pode conversar. Aí ele falou, vamos pra um lugar mais reservado, porque onde nós estávamos ali na recepção ali do teatro, tinha muita gente. E eu tava com 2 amigos, eu falei, olha amigos, eu vou ali conversar, tá?
e com fulano e eu já volto pra palestra. Beleza. Aí ele foi indo num corredor comigo e eu falei, e aí nisso, o que tá acontecendo? Ele começou a falar que tava chateado com algumas coisas da igreja, na família, blá blá blá. E começou a ir falando e a gente foi indo. Aí eu fui percebendo que tava me levando pra trás do prédio. Nós estávamos dentro da faculdade, só que ele foi me levando pra trás de um bloco. Eu falei, mano, esse menino vai me matar. Eu falei, vai me matar, tenho certeza. Só que eu, inocente, trouxa, né, que eu fui, ao invés de eu me posicionar e falar assim, vamos voltar mais pra lá, né, eu fui, porque eu confiava, porque eu sou assim, era uma coisa minha. Como ele era meu amigo, nunca tinha feito mal pra mim, tinha acontecido esse episódio, mas tava tudo ok, eu confiei na pessoa dele. Mas aí veio aquele sentimento, eu falei, mano, ele vai me matar. Então ele me levou pra uma parte lá onde não tinha... as pessoas não conseguiam nos ver, mas nós conseguimos ver as pessoas passando. E aí do nada ele me abraçou e começou a falar que tava com saudade de mim. Começou a falar assim, você não lembra, que não sei o quê. E começou a me abraçar de uma forma mais brusca. Aí eu olhei bem no olho dele e falei, fulano, é melhor, me solta, o que você tá fazendo? Não tem nada, eu não tô com saudade de você aqui. Como assim? E nisso, ele me abraçou, gente. Ele me abraçou, ele não era muito mais alto que eu, só que ele era mais forte. Homem costuma ser mais forte que a gente. E ele prendeu meu braço assim. Meu braço ficou preso assim, conforme ele foi me abraçando. E aí ele foi me abraçando e foi falando essas coisas, foi falando coisas de conotações sexuais e foi passando a mão dele no meu corpo. Ele foi passando a mão dele no meu corpo enquanto eu tava com os braços presos. Ele passou a mão no seio, passou a mão na minha bunda, passou a mão em mim, passou a mão no meu rosto, tentou me beijar. E eu comecei a ficar angustiada e eu pedia pra ele parar. Ele, não, deixa disso. Sabe como se eu tivesse, me fazendo difícil? Mas eu não tava me fazendo difícil ali naquela situação. Eu só queria sair daquela situação. E aí eu lembro que eu juntei forças e eu falei pra ele, você me solta agora ou eu vou gritar. Eu vou gritar muito. E aí eu fui tentando me tirar, né, dali. Eu sempre tava lutando contra aquilo ali, tentando me tirar. E aí eu saí, e aí eu comecei a andar rápido, comecei a chorar de forma desesperada. E ele começou, gente, ele continuou andando do meu lado, como se nada tivesse acontecido. E começou falando de negócio de autoescola, de tirar carta, porque eu tava tirando carta. Aí eu só comecei a andar, só queria sair de perto dele e tudo. Aí eu cheguei na recepção ali do teatro e falei pros meus amigos, falei, fulano, ciclano, eu falei, ele acabou de fazer isso comigo. Aí o meu amigo, ele olhou pra mim e falou assim, você quer que eu bato nele? Eu falei assim, não, eu não quero que você bate nele. Eu falei, não, eu não sabia como reagir. E eles olhavam pra minha cara, eu olhava pra cara deles e ninguém sabia como reagir, eu não sabia como reagir. E eu comecei a chorar desesperada. E eu lembro que eu liguei acho pro meu cunhado. E tipo assim, ele falou, mas o que eu vou fazer? Você quer que eu vá aí? O que você quer que eu vá? Eu falei, não, eu não sei, eu não sabia se eu chamava a polícia. Eu não sabia o que eu fazia, gente, eu fiquei desesperada. Aí eu tentei ficar mais calma, eu chamei uma professora que era próxima minha. Aí essa professora falou assim, isso que ele fez é errado. Você quer que eu chame a coordenadora e a gente converse com ela? Eu falei, quero conversar. A gente vai ter uma conversa com ele e tudo. Eu falei, quero. Então passou um tempo, então passou alguns dias e eu não lembro quantos dias exatamente, foi no dia seguinte, e houve uma reunião, gente. Primeiro elas conversaram com ele, separado, e depois elas conversaram comigo separado, e depois com nós dois juntos. E assim, na hora que teve essa conversa junto, eu junto com ele, junto com a professora, com a coordenadora, ele começou a chorar. Começou a falar que ele era de família cristã, que jamais ele teve a intenção de fazer isso comigo. Ele me pediu perdão. E ele chorava muito, ele chorava de um lado, eu chorava de outro. E ele falou assim que ele ia apanhar muito, que ele tinha apanhado muito do pai dele, uma coisa assim, porque os pais dele nunca educaram ele pra fazer isso, pra causar isso, fazer isso de alguma forma. E gente, aquele choro, vocês não têm noção, aquele choro comoveu o coração da minha coordenadora e da minha professora. E aí minha professora falou assim, Carol, ele gosta de você.
falou assim, Carol, ele gosta de você. Ele gosta de você, talvez ele tenha tentado expressar de uma forma... talvez ele tenha tentado... Gente, eu tô rindo porque é absurdo isso, tá? Talvez ele tenha tentado expressar pra você de uma forma esse carinho dele, mas de uma forma errada. Eu olhei assim, na hora eu... eu acho que eu fiquei até sem reação, mas depois eu falei, meu Deus, como? Como que uma pessoa gosta de mim e me prende, me força e eu falo não e a pessoa continua querendo ali, sabe? Tipo, que forma é essa de gostar de alguém? Que forma, que é isso? Não, tá errado isso, eu falei, de jeito nenhum. E justamente por ele ser o queridinho, por ele ser bem reconhecido lá na faculdade como um ótimo aluno, simplesmente elas falaram que ia aplicar uma advertência verbal pra ele e que não era pra ele se aproximar de mim. Foi isso a decisão que foi tomada em respeito a essa situação. Sabe, eu não quis envolver a polícia por respeito à família dele, por ele ter pedido perdão, eu perdoei e eu sou uma pessoa assim que eu evito conflitos. Eu não sei se foi a melhor decisão que eu escolhi ter tomado naquela hora, mas eu lembro que depois eu nunca mais vi ele na faculdade. Graças a Deus, e isso acho que eu faltava 2 anos para me formar ainda. E depois alguns professores acabaram relatando que nós tínhamos aula de RH. E dentro da aula de RH, nós fazíamos as matérias que traçavam perfis, né? Que a gente fazia matéria de recrutamento e seleção. Então, tinha alguns testes de personalidade que nós fazíamos para detectar se o funcionário teria mais a ver com a vaga e tal. E nós fizemos, e ele fez. E lá nesse teste que foi feito, foi detectado que ele tinha dupla personalidade. Mas não fizeram nada, porque era só um teste de faculdade, né? Isso foi algum tempo antes de acontecer isso. E depois eu fiquei sabendo, descobri que uma amiga de sala, ela falou que ela tinha um tio internado numa clínica psiquiátrica. E uma vez ela foi lá visitar esse tio dela, tio, vô, não me lembro, um parente. E ela encontrou ele dopado lá, deitado no colo da mãe dele. E eu fiquei um pouco mais aliviada, porque eu falei, meu Deus, é realmente uma pessoa que não é normal, não tinha problema. É uma pessoa que não é normal, que tinha realmente problema. Talvez não só o desvio de caráter, mas problemas psiquiátricos, né? E aí eu continuei minha vida, resolvi esquecer, apagar isso da memória. Lógico que não é apagado isso da memória, mas eu continuei minha vida e aí eu encontrei o Gustavo, fui me relacionar com o Gustavo e eu lembro de uma situação que nós estávamos brincando, a gente gosta muito de brincar, de zoar, né? E ele tava fazendo cosquinha em mim. Ele tava fazendo cosquinha em mim e aí ele foi me jogar no sofá pra continuar fazendo cosquinha. Só que nisso que ele foi me jogar no sofá, na hora que ele me jogou no sofá, ele se jogou em cima de mim. E aí ele ficou em cima do meu braço, assim, eu não lembro se ele segurou alguma coisa assim. Gente, na hora eu comecei a chorar e eu comecei a ficar desesperada. Ele não sabia de nada disso, eu não tinha contado pra ele. E eu comecei a chorar muito e aí eu expliquei pra ele. Porque na hora me veio a cena, me veio a situação, me veio todo o sentimento, veio à tona tudo de novo. E aí eu contei pra ele e ele ficou, assim, chocadíssimo. E ficou triste por ter acontecido isso e ele ter se lembrado, né? É engraçado porque eu nunca falo que eu fui abusada, né? É difícil falar isso, é difícil expressar. Porque quando você vê os casos de abusos sérios que acontecem, todo abuso é sério, seja pequeno, seja grande, mas quando eu vejo essa situação que aconteceu comigo e vejo as coisas que têm acontecido com crianças recém-nascidos, eu não consigo nem falar, gente. É assim, é um negócio que me deixa assim, sabe? Revoltada, me deixa muito entristecida. E eu falava que eu não tinha sofrido um abuso. Eu falava que eu tinha sido agarrada à força. Talvez um assédio, mas aí eu fui ler o que significava abuso. E aí tem uma das traduções aqui da palavra abuso que tá escrito que é qualquer ato que atente contra o pudor, sedução, desonra. Então sim, eu fui abusada
Eu não sei, gente, eu não sei o que falar pra vocês a respeito disso. Tudo isso gerou algumas dificuldades dentro do meu relacionamento, principalmente na parte íntima do meu relacionamento. Mas eu quero dizer pra vocês que se você sofre, ou se você sofreu, se você está sofrendo por isso, peça ajuda, busque ajuda, denuncie. Eu sei que tem muitos que sofrem isso dentro das suas famílias, mas tem que haver o confronto, tem que haver a denúncia, tem que haver a busca por ajuda, porque isso não é normal, sabe? Isso gera muitas coisas na nossa cabeça e às vezes a gente se sente culpada por isso. E aí quando a minha história teve esse desfecho, gente, eu me senti assim... Eu não me senti culpada, sabe? Porque eu fui muito segura de mim, eu sabia que eu não era culpada por aquilo. Por mais que tivesse acontecido o incidente de ter rolado um beijo, isso não significou absolutamente nada, porque ele não tinha o direito de tocar em mim. Ele não tinha o direito sobre mim, ele não era nada meu pra ter acesso a mim, ao meu corpo daquela forma, sabe? Então, de modo algum, assim, eu me senti culpada. Eu me senti culpada, assim, me senti mal por ter visto a forma que a faculdade, a resposta de que a faculdade deu em torno dessa situação, sabe? Eu achei que eles foram falhos, porque hoje eu sei que acontece muitas coisas lá e nada tem sido, nenhuma providência tem sido tomada a respeito disso. Isso é triste, isso é muito triste, porque a culpa, gente, não é da vítima, a culpa não é de quem sofreu o abuso, sabe? Eu não sei mesmo o que falar pra vocês, assim, a não ser de pedir ajuda, de gritar por socorro. E de alguma forma, se você não consegue se relacionar com homens, se você relacionar de socializar, sabe? Ore a Deus, porque você tem um pai que é amoroso. Um pai que, ele, além de ser amoroso, ele é seu advogado. Ele é fiel, ele é juiz. Em nenhum momento eu quis me vingar daquele menino. Eu quis sim procurar justiça, mas eu criei na justiça de Deus e depois eu vi tudo isso que aconteceu com ele. Gente, nós íamos ser padrinhos, eu lembrei agora, nós íamos ser padrinhos de um casamento juntos, de uma amiga minha de infância. Eu tive que ligar pra ela, tive que contar, porque ele era primo dela. Tive que contar pra ela tudo o que aconteceu e sabe o que ela fez? Ela ficou do meu lado. Ela ficou do meu lado. Ele nem foi no casamento dela, gente. Eu achei isso tão lindo, sabe? Então, que nós, mulheres, venhamos nos abraçar, sabe? Ela não questionou, ela não perguntou, ela simplesmente falou assim, eu tô com você. E era uma familiar dela. E ela acreditou em mim. Isso aquilo foi um ato de amor, sabe? Então nós mulheres, nós temos que nos ajudar. Nos abraçar mesmo, sabe? Em amor, nos receber uma com a outra. Porque nós somos muito fortes. E juntas a gente pode muita coisa, gente. Eu não sei, sabe? Deus tem me mostrado umas coisas assim relacionadas a isso. Eu não sei ainda que eu vou tomar, que medida que eu vou tomar em relação a isso. Não sei, mas tem algo que Deus quer mostrar pra mim, quer falar comigo a respeito disso. Se vocês não conhecem a Fabiola Mello, vocês devem conhecer, maravilhosa. Ela também passou por isso, ela é cristã. E ela escreveu um livro que se chama A Culpa Não É Sua, a respeito disso. Eu não li o livro, mas eu já recomendo de todo o meu coração pra que vocês leiam. Não tive a oportunidade ainda, porque muitas acham que a culpa é delas de ter sofrido isso, e jamais, a culpa não é sua. Você não mereceu passar por isso, você não merece passar por isso. Então é esse o recado que eu deixo. Escrevam aqui nos comentários o que vocês acham disso, talvez experiências, eu não sei. Mas sintam-se à vontade aqui, abraçadas, em compartilhar, em conversar. Vamos trocar uma ideia a respeito desse assunto. E peço que você deixe seu like aqui, que ajuda a impulsionar esse vídeo para mais pessoas. Se você conhece alguém que passou por isso, compartilha esse vídeo. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal. Eu sei que esse vídeo não é o vídeo mais legal do canal, o vídeo mais alegre do canal, mas é preciso ser falado sobre esse assunto, né? Então é isso, gente. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau!